Vamos começar o estudo de funções trigonométricas hoje, tá? Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nas duas que nós vamos fazer primeiro. Hoje nós vamos fazer função seno, em seguida função cosseno, e eu preciso que vocês entendam essas duas primeiras, porque aí o desenrolar das que virão depois ficam bem mais fáceis. Então prestem bem atenção, tenham bastante calma para entender tudo que a gente vai falar, tá bom? E depois a gente discute alguns detalhes técnicos. Só para chegar nesse ponto de discutir os detalhes, eu preciso que vocês entendam a função básica, tá bom? Então vai lá. Vocês vão se lembrar que seno, na verdade, é um número. Por exemplo, o seno de 30 graus, e vou falar em graus para facilitar um pouco, o seno de 30 graus é meio. Ou seja, o que você percebe? Que cada grau, unidade de medida grau, está relacionado com um valor numérico, número. Grau, número. Seno de 30 graus, meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, número. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno de 90 graus, 1, valor máximo do seno, 1. Ou seja, cada ângulo vai se relacionando com um número. Cada ângulo vai se relacionando com um número. E toda vez que eu tenho relação entre dois valores, o nome disso é função. Função é a relação que existe entre duas grandezas. Isso é função. XY, né? Para cada x existe um y, para cada x existe um y. Função. Tá bom? Função seno. Ou seja, para cada valor angular, eu terei um seno, que é um valor numérico diferente. Cada ângulo gera um seno diferente. Basicamente, é essa a ideia que nós estamos tentando trazer para cá. Quem são as duas grandezas que nós estamos relacionando, então? Ângulo e número. Cada ângulo tem um número diferente. E essa relação é feita através da relação seno. Relação seno. Existe uma relação entre ângulo e número. Nesse caso, essa relação é o seno do ângulo. Então, qual é a forma? Já falamos bastante disso na matemática. A forma é extremamente importante. Forma, como eu enxergo as coisas. A forma é f de x igual a seno de x. Note, o domínio é angular. Se você preferir, para enxergar melhor, y é seno de x. Domínio contra domínio. O domínio é angular, seno do ângulo. O contradomínio é numérico, vale meio, vale raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Então, estou relacionando ângulo e número, domínio e contradomínio. Essa é a forma da função seno. Para que vocês entendam alguma coisa no futuro, eu vou chamar essa primeira, não tem esse nome, hein? Lembre-se que nas nossas aulas nós estamos criando uma série de nomes que já caíram em desuso ou até que não existem. Eu faço questão de usar para quando eu for me comunicar com vocês, ficar fácil de vocês entenderem, tá bom? Então, eu vou chamar essa primeira função, que é a mais simples de todas. O valor de y só depende do seno. A hora que eu descubro o seno, imediatamente eu descobri o y. Então, ela é a forma mais simples que tem, a forma mais básica que tem. Então, eu vou chamar essa aqui de função básica. Eu vou pôr aspas aí, porque é óbvio que esse nome não existe. Tá? Então, é a função mais básica, é a função mais simples que nós temos aqui. Por que eu digo que ela é mais simples? Porque imediatamente após achar o seno, eu tenho o y. Essa é a nossa função. Tá bom? Lembrando sempre que esse x, que é o domínio, é valor angular em radiano. Eu dei o exemplo inicial em grau para você entender, mas a trigonometria é estudada em radiano. E esse valor de y é numérico.
Cada ângulo está relacionado com um número. Cada ângulo está relacionado com um número. A maneira mais fácil de estudar as funções trigonométricas é usando uma tabela de relação. Qual é a relação entre x e y? Tá bom? Então, nós vamos fazer esse gráfico usando tabelas. Que vocês sabem como é que funciona, né? Eu tenho todo o direito de escolher os valores de x. Eu escolho o que eu quiser, desde que seja válido, mas eu posso escolher o que eu quiser. Substituo lá. E a hora que eu substituir aqui, fizer o seno, imediatamente eu acho o y. Tá? Eu vou fazer aqui para poder apagar, nem se preocupe em copiar ou se você está copiando. Não se preocupe muito, só entenda. Como eu disse, o valor de x é seu, você pode escolher. Vou falar em graus de novo para você entender melhor. Professor, posso escolher 30 graus? Claro que pode. Aí você substitui lá. Quem que vai ser o y? O seno de 30, e o seno de 30 é meio. Primeiro par ordenado, 30 com meio. Par ordenado, para poder desenhar o gráfico depois aqui. Ah, professor, então eu posso escolher o 40 graus. Posso? Pode. Claro que pode, você pode escolher. 40 graus é um ângulo válido. Só que vamos pensar, compensa? Se eu pôr aqui 40 graus, o y vai ser o seno de 40. Quanto vale o seno de 40? Não sei, professor. Então, para que escolher o 40? Nós temos a obrigação de saber alguns, e o 40 não está nessa lista. Então, por que você vai escolher o 40? Poder pode, claro que pode. Mas é conveniente escolher o 40? Não, nesse caso não. Então, por favor, escolha ângulos que você saiba trabalhar depois. Claro, né? A minha sugestão para vocês, que é quase que uma imposição, porque é assim que a maioria dos estudos é feito, é que vocês escolham os divisores de quadrante. Ó. Vamos relembrar? O 0, o 90, que na verdade é π sobre 2, o 180, que é π, o 270, que é 3π sobre 2, e volta aqui o 360, né? Fechou a primeira volta, 2π. Escolha os divisores de quadrante. E por quê? É fácil de você entender por quê. Porque aí você sabe o comportamento da função, que é a função, olha lá, no primeiro quadrante. Como é que ela se comporta no primeiro quadrante? Quando ela varia de 0 até π sobre 2, de 0 até 90. Como é que ela se comporta no segundo quadrante? De π sobre 2 até π. De 90 até 180. Como é que ela se comporta no terceiro? No quarto quadrante. E lembre-se, nós estamos estudando função seno, então é o eixo vertical que nós vamos olhar. Hein? O horizontal não interessa para nós, não. O horizontal é cosseno. Mas eu estou estudando a função seno. É esse aqui que eu vou olhar. Tá bom? Então vamos lá. Vamos escolher os ângulos corretos. Quais são os ângulos? Então, o 0, o π sobre 2 radianos, o π radianos, o 3π sobre 2 radianos e o 2π radianos. Aí eu venho aqui, troco esses valores aqui, e quando eu achar o seno, automaticamente eu achei o y. Então vamos lá. Vou trocar por 0. Então quem vai ser o y? O y vai ser seno de 0. E o seno de 0 é 0. Aí é questão de tabelinha, que a gente já cansou de falar, decore a tabelinha, decore a tabelinha. É questão da tabela. Eu não tenho como ajudar muito vocês, tá? π sobre 2, o 90 graus lá no alto. Se aqui é π sobre 2, o y é seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2 vale 1. π, seno de π. O y vai ser seno de π, 180 aqui. E o seno de π é 0. 3π sobre 2. No 3π sobre 2, 270 aqui embaixo, então o y vai ser seno de 3π sobre 2, que é menos 1. Menos 1. E finalmente 2π, quando eu fecho a volta, seno de 2π. Como se eu tivesse voltado no zero lá, a mesma posição. Seno de 2π é 0. Aí você pode olhar a tabelinha e falar, pô, professor, não foi uma boa escolha, porque ó, só ficou 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Que, poxa, ficou pior do que você tinha falado lá. Não ficou, não. Vai por mim. É bem tranquilo.
Não ficou pior, não. Tá? Você vai perceber que você vai conseguir desenhar esse gráfico só analisando o círculo trigonométrico. Eu quero pedir desculpa para vocês que meu gráfico não está na escala correta. Eu fiz assim para ficar mais fácil de visualizar, tá? Mas essas divisões aqui não estão muito no padrão normal. Mas eu quero que você visualize, que você visualize, que você entenda o gráfico. Então vamos lá. Par ordenado, né? Ó, aqui, ó, meu primeiro par ordenado, 0 com 0. Quando o meu ângulo x, meu ângulo, aqui é ângulo, quando o meu ângulo for 0, o y, que é o valor do seno dele, vai ser 0. Vamos lá para você entender como você vai conseguir fazer. Aí eu começo a andar. Vou de novo falar em graus para ficar mais fácil de você entender. 0, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus, e eu vou subindo até chegar no 90 graus. E vamos procurar o seno? Ó, o seno vai aumentando, devagarinho ele vai aumentando. À medida que eu vou aumentando o valor do ângulo, o valor do seno também vai aumentando. O valor do seno vai aumentando, 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 até chegar no valor máximo que é 1. Nós vimos limites, limite do seno e do cosseno. O valor máximo é 1. Ou seja, ele vai subir do 0 até o π sobre 2. Ó. O π sobre 2 está aqui. Ó. π sobre 2 é a próxima marcação nossa. 0, π sobre 2. Quando chegar lá em cima no π sobre 2, ele vale 1. Ó. Então é π sobre 2 com 1. Está aqui o próximo ponto. E daqui para chegar lá é um movimento de subida. Subida. Bom, aí do π sobre 2, nós já chegamos no π sobre 2. A próxima marcação é o π, ó. Aqui, ó. π. Que é angular, né? Lembre-se que o x é ângulo. Ó. X. 0, π sobre 2, π. Né? π. Eu estava aqui, ó, no π sobre 2 e quero chegar no π. Então eu vou andando. 91, 92, 93, 94, 95, até chegar no 180. À medida que eu vou andando, ele vai descendo, ó. Ele vai diminuindo o valor, 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 até chegar a ser 0 de novo, ó. 0. O seno de 180 é 0. Certinho. Seno de π é 0. Então ele vem para cá, ó. Ele fica aqui, 0. Agora eu vou do 180 para o 3π sobre 2, que é 270. Terceiro quadrante, ó, vou descendo. 181, 182, 183, 184 e vou aumentando o valor do ângulo. Até chegar no 270. Só que quando eu faço isso, o ângulo, o valor vai continuando diminuindo. Ó. O seno está diminuindo, o seno. Está diminuindo, 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 até chegar no valor mínimo, que é menos 1. Olha lá, menos 1. Ou seja, quando ele chega aqui no 3π sobre 2, ó, ele é menos 1. Aí eu vou voltar do 3π sobre 2 para cá. 271, 272, tal, até chegar no 360. Ele volta a subir, ó, até ser 0 de novo. Que é o 2π, ele volta a ser 0. Então ele voltou a subir. Quando eu chegar aqui no 2π, ele volta a ser 0. Esses são os pontos do meu gráfico. Ó. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto. Deixa eu só tirar esse 3π sobre 2 aqui, porque ele vai me atrapalhar. Vou colocar ele aqui do lado de cima, tá? Ó. 3π sobre 2. Presta atenção. Agora aquilo que eu falei, detalhes. Por favor. O único gráfico no mundo que gera linhas retas, reta, é função de primeiro grau. E note, aqui não está escrito função de primeiro grau. Então não vai gerar linha reta. Não vai me ligar esses pontos fazendo linha reta.
porque não é linha reta. Não é. Por favor, presta bem atenção. Né? Você está na função seno. A função seno é uma função que veio do círculo trigonométrico. Às vezes até o pessoal chama de função circular. Por que função circular? Porque veio do círculo. Às vezes até isso acontece. Chamam de função circular. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer curvas, arcos. Na verdade, isso é um arco. Ó. Um arco. O arco do primeiro quadrante. O arco do segundo quadrante. Isso é um arco. Então, você vai desenhar arcos. Arcos, ele aumenta. Olha lá, fez um arco. Daí ele diminui, fez um arco. Aí continua diminuindo, outro arco. Aí ele volta, tá aí. Essa é a primeira. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam bem? É curva. Por favor, não façam linha reta. Curva. A partir daqui, tudo que eu vou falar é uma questão, aquilo que eu falei, é uma questão de atenção sua. Agora eu preciso de toda a sua atenção. Eu tinha dito para vocês que o círculo trigonométrico é um círculo que você deve pensar como sendo uma pista de corrida. Quem tem pouco fôlego, dá uma volta só. Olha lá. Uma volta só. Se você tem um pouco mais de fôlego, você dá a primeira volta, 360, 2π. E dá duas voltas. Só que pensa bem, quando você completou a primeira volta aqui, o 2π, primeira volta, ó, esse pedaço aqui, que veio daqui até aqui, é a primeira volta. De 0 até 2π. Quando você completou essa primeira volta, você concorda comigo que é como se você tivesse voltado no zero da segunda volta? Não é isso, mas porque aqui já não... Se aqui é o 360 ou 2π, aqui seria o 361, 362, mas espera aí, pensa um pouquinho, você voltou no zero, você começou tudo de novo, ó. É como se você tivesse voltado no zero da segunda volta, 1 grau, 2 graus, e tudo vai acontecer igual de novo, ó. Vai subir, 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 até 1. Ou seja, a partir daqui ele vai repetir esse desenho, ó. Eu voltei no zero, ó lá, 0, 0. O que vai fazer? Ele vai subir, ó, até a próxima marcação. Ele vai subir até a próxima marcação aqui, ó. 1. Aí ele volta no 0, 0. Aí ele desce para o menos 1. Menos 1, olha lá. Desce para o menos 1. Aí ele volta no 0. Olha o desenho aqui de novo, ó. Sobe, desce, sobe. Note, é a mesma curva. E é óbvio que é a mesma curva, porque é o mesmo passeio que você está dando. Sua pista de corrida é a mesma. Você deu a primeira volta, quando você der a segunda volta, você está fazendo a mesma coisa. Então, é o mesmo desenho. Só que esse desenho aqui já vai representar a segunda volta sua. A segunda volta. Então, se aqui, ó, era a primeira volta completa, era o 2π. Então aqui você deu a segunda volta completa, 4π. 720. 360 mais 360, 720. E vou de novo. Concorda comigo que é como se você tivesse voltado no zero de novo? E você é um cara que tem bastante fôlego. Eu sou ruim de corrida, eu só consegui dar uma volta. Teve outro aí que conseguiu dar duas. Você vai conseguir dar 3 voltas, mas espera aí, é como se você tivesse voltado no zero da terceira volta. Ah lá, voltou no zero, igual aqui, igual ali. Então, vai subir até o 1, que é o ponto máximo, vai voltar no zero, vai descer no menos 1, vai voltar no zero e vai fazer o mesmo desenho. Só que agora você está na terceira volta positiva. E aí eu pergunto para você, quantas vezes eu vou poder repetir? Vamos pensar na pista de corrida? Depende do meu fôlego, né? 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas. Ou seja, esse primeiro desenho vai continuar se repetindo, se repetindo, se repetindo.
tanto para frente como para trás. Se eu resolver fazer aquela pista de corrida descendo, o desenho vai ser o mesmo desenho. Aqui vai estar para... Ele vai... o mesmo desenho. E aqui vai ser a primeira volta negativa. E vai se repetir. Ou seja, o desenho desse gráfico é cheio de repetições. Repetições. Isso, para mim, é que era importante que você enxergasse. Que o gráfico da função seno vai se repetindo sempre. Por quê? Porque cada vez que eu dou uma volta completa, é como se eu tivesse voltado no zero da segunda volta. Voltei no zero da terceira volta. Voltei no zero da quarta volta. E assim por diante. Esse é o nosso gráfico. Tá bom? Agora vem as conclusões. Agora é a hora da gente guardar na memória as coisas que estão acontecendo aqui. Por favor, vamos lá. Primeira coisa importante. Eu acho que isso aqui eu posso tirar, né? Vocês entenderam que eu usei isso aqui para mostrar que subia, descia. Eu vou tirar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa importante. Repetições. Na linguagem nossa digital seria Ctrl+C, Ctrl+V, vem para cá. Ctrl+C, Ctrl+V, vem para cá, porque vai ficando igualzinho, para frente e para trás. Matematicamente falando agora. Qualquer área da matemática onde existem repetições, trechos repetidos, o mesmo trecho se repetindo, o nome disso é período. Lembra? 0,31313131. Como é que era o nome disso? Dízima periódica. Por que chamava dízima periódica? Porque tinha repetições. Tinha repetições. Então, na matemática, toda vez que tem repetições, a gente não chama de repetições, chama de período. Então, a primeira conclusão que nós chegamos é que a nossa função, a função seno, é periódica. Periódica. Ela forma períodos. Por quê? Porque ela se repete, é sempre o mesmo desenho que vai se repetindo para frente e para trás. Então ela é uma dízima, ela é uma função periódica. Bom, já que ela é uma função periódica, é bastante importante que a gente descubra quem é o período. Quem é o período? Ou seja, o período é você me indicar qual é o espaço que eu percorro para que a repetição se aconteça. Tá bom? No eixo X. Qual é a distância no eixo X para eu desenhar o primeiro gráfico completo? Porque depois que eu desenhei o primeiro gráfico completo, que foi o azul, aí foi só repetir. Repetir. Então, o período é a distância percorrida no eixo X até formar o primeiro gráfico. E a gente representa por P. No nosso caso, o período foi de 2π radianos. Uma volta. De 0 até 2π. Primeira volta, primeiro período. Depois foi só repetir. Segunda volta, ou se você preferir, segundo período, terceiro período, primeiro período negativo, segundo período negativo, período. Então, primeira coisa importante, a função seno é periódica. E o período dela é 2π. Período, distância percorrida no eixo X para completar o primeiro desenho completo, vamos dizer assim, do gráfico. Segunda coisa importante. Esse gráfico tem limites. Porque, olha que legal, que se você prestou atenção nas aulas anteriores, que legal. Qual era o limite do seno e o limite do cosseno? Os limites eram de 1 até -1. E é verdade, ó. Os valores de seno, lembre-se que y é, na verdade,
O y é o valor do seno. Seno. E olhe bem, o seno variou de mais 1 a menos 1. Mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Nunca saiu desse espaço, que eram os limites. Só que, peraí, na função, o eixo y representa a imagem. E o eixo x representa o domínio. Então, quem é o domínio dessa função? Peraí, o domínio é o eixo x, professor? Se esse desenho vai se repetir infinitas vezes para frente, se esse desenho vai se repetir infinitas vezes para trás, eu vou usar o eixo x inteiro, professor. Vai. Ah, então é real, perfeito. Real. Você vai usar o eixo inteiro. Quem é a imagem da sua função? Imagens são os valores de y que efetivamente você usou. Os valores de y que você usou foram de menos 1, deixa eu melhorar aqui, de menos 1, valor mínimo, até mais 1, ó. Sempre ficou aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó. Então é fechado em menos 1, fechado em 1. Vou trazer para cá o período. Quem é o período? O período é 2π. Tá bom? Agora, isso foi uma análise do que a gente chama de comportamento da função. O comportamento da função, domínio, imagem e, nesse caso, período. Saber domínio, saber imagem em qualquer função. Desde o primeiro ano que vocês vêm brigando com domínio, imagem, quem é o domínio, quem é a imagem, não ia ser diferente. Aqui se acrescenta mais um elemento. Quem é o período? E o período é 2π radianos. Tá certo? Agora vamos ver o comportamento do gráfico. Isso aqui é o comportamento da sua função. Domínio real, imagem de menos 1 a 1, que são os limites, né, do seno, e o período. Agora vamos no gráfico. Vamos analisar o gráfico. O seu gráfico tem um ponto de máximo, o maior valor. Tem um ponto de mínimo, o menor valor. E tem de novo, vou dar um nome toda vez que eu pôr aspas, é um nome nosso aqui para a gente se comunicar, por favor. Tem uma linha média, que fica no meio do caminho. Daqui para cima vale 1. A distância é 1 unidade. Daqui para baixo também vale 1. A distância é 1 unidade. Então esse cara aqui fica bem no meio. Essa linha fica bem no meio. Então vamos lá. Quem é o mínimo da minha função? Vamos pensar numa linha que representa o mínimo. Está aqui, essa linha aqui, ó. Todo ponto do gráfico, sempre o mínimo dele é aqui, ó, no menos 1. Ó, o mínimo dele é menos 1. O mínimo dele é menos 1. Então, o meu mínimo é y igual a menos 1. Quem é o meu máximo, o maior valor? Máximo. Espera aí, máximo é o ponto mais alto, e o ponto mais alto é 1. Ó. Todos os pontos que chegaram no maior altura possível, ó, é 1. Então, o valor máximo é y igual a 1, que é a variação do seno. Puxa vida, não tem nada de novo. O seno varia de menos 1 até 1. O que eu quero acrescentar aqui é nome dele mesmo, tá? Tanto que não tem aspas. Mínimo da função, máximo da função, nome próprio. Aspas, nome nosso, aqui entre nós, ó. Linha média. Quem é a minha linha média? Quem é o meu valor médio? Quem é que fica no meio do caminho? O zero. O y igual a zero. Essa linha média vai fazer uma importância para nós bastante grande. Por isso que eu fiz questão de dar um nome aqui para ela, tá? Um nome nosso. Para a gente poder se referir a ela com mais calma. É a linha média. Por que ela é tão importante? Porque a linha média vai dar um elemento matemático que é chamado, vou dar um nome vulgar, altura da onda. Você concorda que está fazendo onda? Onda. Onda. Isso é uma onda, né? A onda sobe, depois ela puxa, depois ela volta a subir, ela puxa. É uma onda. Onda. Qual é a altura? Para eu medir a altura, eu preciso saber quem é o zero. A partir daquele ponto eu subo ou eu desço, né?
Profundidade. Profundidade, vamos dizer que é uma altura invertida, uma altura para baixo. Altura. Mas eu preciso saber onde está o zero para poder pôr a régua e medir a altura da onda. E aqui, ó, a linha média é esse zero. A altura da onda é sair da linha média, subir e ver qual é essa distância. Ou descer, tanto faz. Porque sempre vai ser igual. Essa é a altura da onda. A altura da onda. E tem que ser igual. Se ao subir deu 1 e ao descer deu 2, o seu gráfico está errado. Tem algum problema com o seu gráfico. Porque sempre vão ser iguais. Sempre. Subida e descida. No nosso caso, ficou 1 para cima, 1 para baixo. Sempre. Vai ficar igual. Tá bom? Só que o nome não é altura. Não é altura da onda. O nome é amplitude. Qual é a amplitude da onda? Eu vou chamar só de amplitude, eu não vou pôr o nome onda, não. Deixa o nome onda para o pessoal da física. O pessoal da física vai usar. Vamos chamar só de amplitude. Qual é a amplitude do meu gráfico? A amplitude do meu gráfico é 1. 1 para cima, 1 para baixo. Tanto faz. Porque eles sempre vão ser iguais. Tá bom? Gráfico da função seno básica, a mais simples. Ele é periódico, o seu comportamento algébrico, quem é domínio, quem é imagem. E percebemos que ele era um gráfico periódico, e depois o seu comportamento gráfico. Mínimo do gráfico, máximo do gráfico, linha média e amplitude. Guardem isso. Isso em breve vai mudar. Tá bom? Função seno.